porque nós temos um sonho de morar na Europa, de conhecer o mundo, de crescer profissionalmente, que nós vamos bancar os desesperados e assinar qualquer coisa que chegue até as nossas mãos, não é? Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu recentemente assinei o meu contrato com a empresa Charité, meu contrato de trabalho, e eu quero compartilhar com vocês algumas particularidades deste contrato. Antes de abordar alguns aspectos, eu quero falar para quem ainda não conhece quem é a Charité. Vou até ler aqui para não errar. A Charité Universität Medicine Berlin é uma das maiores instituições de saúde da Europa e uma das mais renomadas da Alemanha. Vocês sabiam disso? A Charité ganhou reconhecimento internacional como uma das principais instituições médicas do mundo. É frequentemente classificada entre as melhores universidades de medicina globalmente e atrai estudantes e profissionais de saúde para programas de educação e pesquisa. Em resumo, a Charité traz consigo uma história de crescimento, inovação e compromisso com a excelência em cuidados médicos, educação e pesquisa ao longo de mais de 3 séculos de existência. Tá bom para vocês? Se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais sobre quem é a Charité, como que ela se desenvolveu, o que ela abrange enquanto instituição de saúde, de pesquisa, de educação, eu vou deixar o link onde eu obtive essas informações do próprio site oficial da Charité na descrição deste vídeo. Nossa, Fabi, mas você precisava fazer toda essa introdução para falar do seu contrato? Sim, precisava. Sabe por quê? Porque um dos requisitos importantes para que a gente possa assinar o contrato com segurança, principalmente para nós que vamos trabalhar em outro país, é importante a gente saber quem é a empresa por trás desse contrato, quais são suas responsabilidades e compromisso com o candidato. Depois que a gente passa desse passo de saber o quão idônea é a empresa, aí a gente começa a analisar alguns critérios do contrato, se a gente vai aceitar ou se não. Porque algumas empresas não vão passar nem da primeira pesquisa, que é avaliar a credibilidade no mercado de trabalho. Então, por isso que eu quis trazer para vocês a pesquisa que eu fiz. Na verdade, eu já tinha feito essa pesquisa muito antes, lá no início do processo, mas quis trazer novamente e mostrar para vocês como que eu faço, tá? E por onde eu pesquiso, sempre pelos órgãos e sites oficiais. Então, bora lá. O que é um contrato de trabalho? Para quem ainda não sabe o que significa um contrato de trabalho, ele nada mais é do que um acordo entre o empregado e empregador que estabelece termos e condições do emprego. Esses termos incluem responsabilidades do empregado, condições de trabalho, remuneração e benefício, entre outros aspectos. A importância do contrato de trabalho reside no fato de que ele define os direitos e a obrigação de ambas as partes, oferecendo segurança e clareza sobre o relacionamento empregatício. Olha que importante a gente saber disso, né? Na Alemanha, os contratos de trabalho são regidos principalmente pelo Código Civil Alemão, Bürgerliches Gesetzbuch. Me desculpem se eu falei errado, é que é um nomão. E pela Lei de Contrato de Trabalho, Arbeitsvertragsgesetz. Essas leis estabelecem os direitos mínimos dos empregados, incluindo questões como horas de trabalho, férias, salário mínimo, proteção contra discriminação e demissão, entre outros aspectos. Além disso, acordos coletivos de trabalho, Tarifvertrag, podem estabelecer condições adicionais para determinadas indústrias ou grupos de empregados. É importante que os contratos de trabalho na Alemanha esteja em conformidade com essas leis e regulamentações para garantir a validade e aplicabilidade dos termos acordados. Tá, mas eu com o contrato em mãos, o que é importante observar? Eu vou mostrar para vocês o meu contrato, tá? Os tópicos mais importantes, mas aqui eu vou listar de uma vez a importância de cada tópico e depois eu mostro separadamente para não ficar confuso. Primeiro, as partes envolvidas, né? Ou seja, aquela que indica o empregador, que é a empresa ou pessoa física que contrata o candidato, e o empregado, que é o candidato em si, ou seja, o indivíduo contratado para realizar o trabalho. Depois, descrição do trabalho, que define as responsabilidades e funções do empregado, incluindo o título do cargo, tarefas específicas, metas e objetivos. É importante também observar no contrato de trabalho, lógico, a remuneração. A remuneração especifica o salário em si e outras formas de compensação que o empregado receberá pelo trabalho realizado. Na tela, mostro para vocês uma tabela sobre o quadro de remuneração para enfermeiros estrangeiros de acordo com a sua experiência, estado civil e etc. Só para vocês terem uma noção. Se eu achar, vou deixar o link do site fixado aqui na descrição para que vocês consigam fazer essa pesquisa e ter a tabela atualizada.
Na Charité, assim como em muitas outras instituições na Alemanha, diversos tipos de contrato de trabalho podem ser utilizados, dependendo das necessidades da organização e das condições específicas de cada função. Ah, deixa eu comentar aqui uma coisa importante com vocês. Eu recebi meu contrato de trabalho em alemão e eu fiz um processo aqui para traduzir, que eu vou mostrar para vocês, que é muito simples, já mostrei inclusive em outros vídeos. Se vocês não assistiram esse vídeo, tá bem interessante, vou deixar linkado também aqui na descrição do vídeo para vocês assistirem depois. Mas eu sei que algumas empresas encaminham pra gente por e-mail o contrato em português e em alemão, porque eles querem que a gente tenha absoluta certeza que tudo que tá naquele contrato está sendo entendido. E existem empresas também que fazem questão de ter uma reunião para explicar cada ponto do contrato. E eu acho isso muito legal porque, por mais que o contrato esteja claro para nós que somos leigos, né, no ponto de vista jurídico, pode ter algumas coisas intrínsecas ali que a gente não consiga, ou até mesmo omitido, dependendo da empresa, viu, gente? Que a gente não consiga entender. Então, quando a empresa elucida cada ponto para nós, deixa tudo muito claro, cada parágrafo e tira as nossas dúvidas ali naquele momento, é outro motivo para que a gente sinta mais segurança em fechar com essa empresa, não é mesmo? Agora eu vou olhar aqui pro lado para eu conseguir explicar para vocês o que eu quero mostrar. Quando vocês receberem um contrato de trabalho e estiver só em alemão, não significa que a empresa seja ruim, tá? É só um método dela mandar o contrato, possivelmente, se você pedir para que ela mande em português, caso você não saiba, mas eu vou te ensinar aqui agora como traduzir, eles também vão ter essa responsabilidade de mandar o contrato traduzido para você. Então você tá aí com um contrato, né, todo em alemão, você vai usar o site da DeepL, é muito legal pra gente fazer essas traduções de documentação, porque ele vai mais ao pé da letra e tá mais próximo das traduções feitas pelos alemães do que um Google Tradutor, por exemplo. Então você vai copiar esse link que eu deixei aqui na descrição, colar no seu navegador, e para quem fizer isso no computador, é preciso se registrar, mas o registro é totalmente gratuito para que vocês consigam fazer o upload desse arquivo e então fazer a tradução. O contrato em si vem constando o seu nome completo, sua data de nascimento completa e seu endereço. E aqui no meu contrato vocês vão ver só o meu nome por razões óbvias. Então aqui tá o meu contrato com a empresa Charité, e aí o que eu quero já colocar aqui para vocês. Lembra que a primeira coisa que a gente vê no contrato são as partes envolvidas? A empresa e o candidato, não é? Então aqui está falando, a senhora Pinheiro será contratada a partir de 1/4, vocês não ouviram errado, 1/4 de 2024, por um período indeterminado como assistente de enfermagem no procedimento de reconhecimento para cuidados de saúde e enfermagem na Charité Universität Medicine Berlin. Quando eu vi essa primeira parte do contrato, eu surtei. E o surto foi porque nós estávamos quase no finalzinho do mês 3, então assim, pouquíssimas semanas para o dia 1/4, para abril, e aí eu falei, gente, vai ser um caos, né? Porque a experiência que eu tive com o empregador anterior, inclusive eu falei sobre isso, né? Sobre que eu fiquei estagnada, porque eu achei que esse contrato daria um gás e no fim não deu. Vou deixar esse vídeo aqui linkado para vocês também, onde eu falo um pouquinho mais, né, sobre o balde d'água que eu levei com as notícias, né, desse processo com a Charité, mas enfim. Então, com o meu outro empregador, quando a gente recebeu esse contrato, não demorou, as documentações vieram em seguida, e as orientações para a gente dar entrada no visto no consulado. Então, quando eu vi esse contrato, eu falei, agora vai! Só que não. Só que não. Aí eu fui perguntar, né, porque eu sou muito questionadora. Gente, doa quem doer, eu acho que as dúvidas, elas têm que ser esclarecidas, independente de qual for a empresa. Algumas empresas já saem na frente, já como eu disse, explicam aquele trecho e tá tudo bem, mas quando a empresa não explica, a gente vai atrás e isso não significa que a empresa seja ruim por isso, tá? Não é um problema, ainda mais empresa no porte da Charité, que é muito grande, muito grande, então tem que dar conta de tudo, eu sei o quanto é complicado. Depois que passou o surto, que eu recebi o balde de água gelada, eu fui questionar a empresa com relação a essa informação inicial no contrato. Isso quer dizer que a gente vai no início de abril ou esse contrato é meramente ilustrativo pra gente levar para o consulado? Bingo! Acertei em cheio. Eles disseram que sim, que esse contrato, apesar de conter todas as informações respectivas ao meu cargo lá na Alemanha e que de fato a gente tem esse vínculo empregatício, é um contrato que a gente vai precisar levar ao consulado depois de ter todas as outras documentações anexadas, mas não é o contrato, vamos dizer assim, real oficial, porque quando chegar na Alemanha nós vamos assinar outro contrato. Esse outro contrato, ele é um pouquinho mais específico, fala o setor que a gente vai trabalhar, especificamente qual o nosso, eu diria,
estufe, como eu mostrei na tabela para vocês. Depois, se vocês quiserem, comentem aqui caso queiram, eu posso explicar um pouquinho, vou ter que estudar inclusive para saber melhor, mas eu posso trazer algumas informações sobre essa tabela, só sobre essa tabela, para que esse vídeo não fique muito longo, tá? Então, de acordo com a nossa tabelinha ali, no segundo contrato, que a gente já tá lá na Alemanha, ele vem especificando exatamente quanto a gente vai ganhar certinho. E aí, o segundo ponto que é importante a gente avaliar é o horário de trabalho. E aqui diz: a senhora Pinheiro é reconhecida como funcionária em tempo integral, com uma semana de trabalho regular. E a média de tempo de trabalho são de 39 horas. Aqui pode dar um nozinho na cabeça também quando a gente pensa em contrato, porque quando a gente chega lá, apesar de estar no nosso contrato, que a gente vai trabalhar, que a gente é contratado para trabalhar em tempo integral, a gente tem que saber previamente que não é como aqui no Brasil, que a gente vai fazer 12 por 36, 6 por 1, enfim, tem inclusive alguns horários mais específicos para quem é de área, para quem é de ambulatório, UBS, SF e assim por diante, né? A gente sabe. Na Alemanha não é assim, são de 8 a 8 horas e meia trabalhadas durante o dia pelo período que eles estipularem antes da primeira folga. E assim por diante, muitas são as possibilidades de vincular o estudo com o trabalho. Fato é que a gente vai precisar estudar e trabalhar, seja qual for as condições impostas pelo nosso empregador. Então, o que é importante saber dessa parte do contrato, que a gente vai trabalhar em tempo integral, é quando nós estivermos no curso, seja lá quantos dias forem na semana, será computado como um dia de trabalho, ainda que o nosso curso seja de 4 ou 5 horas. Claro que a quantidade de horário é bem menor comparada a que nós faríamos num plantão dentro da nossa unidade, mas aí isso é compensado com o dia que a gente vai para o trabalho e também com outros horários alternados, porque a gente não fica fixo só num horário. Numa determinada semana, a gente pode trabalhar durante a tarde, numa outra semana durante a noite, numa outra semana durante as manhãs, enfim. Eu vou conseguir falar especificamente sobre os plantões na Charité quando eu estiver vivenciando isso, porque como vocês sabem, a experiência com meu outro empregador foi pouquíssima e eu só tive a oportunidade de trabalhar em 2 horários e eu gostei dos 2. Então, não tenho que falar sobre essa minha experiência porque fiquei pouco tempo na minha unidade. Os funcionários são obrigados a trabalhar aos domingos, feriados, noites, fazendo turnos alternados e se houver a necessidade de horas extras. Então, olhando assim, parece que a gente vai trabalhar mais que cavalo manco no deserto e com sede. Mas não, é tudo bem organizado com relação a esses plantões. Na verdade, eu gosto muito dessa possibilidade da gente não ficar com um plantão ali muito fixo, sabe? Por exemplo, quem trabalha só à tarde, ou trabalha só de manhã, ou trabalha só à noite, eu acho que é extremamente exaustivo. Agora vamos para uma parte muito legal que é as férias. O direito de férias é de 30 dias úteis por ano civil, com uma semana de 5 dias. Vocês entenderam? Ou seja, não conta sábado e domingo, minha gente, pelo amor de Deus. Então, muitas das vezes, a gente pode ficar aí com mais de 45 dias de férias no ano. E outra coisa que eu acho muito legal na condição de férias dos alemães é que a gente não tira tudo de uma vez. A gente tem possibilidade de tirar 1 dia de férias, 2 dias de férias. A gente pode fazer nossas férias totalmente picadas durante o ano. Mas como estrangeiros, se nós precisarmos vir para o Brasil, quisermos vir para o Brasil para viajar e conversar com a nossa chefe, ó, eu quero tirar tantos dias, tipo 20 dias, 30 dias das minhas férias de uma vez porque eu vou para o Brasil, isso também é possível. Eles são super flexíveis com relação às nossas férias e ó, só coraçãozinho, eu amo essa possibilidade de ter as férias picadas aí e conseguir subdividir ela ao longo do ano. E a explicação que os alemães têm é no mínimo interessante. Uma amiga alemã me explicou que se a gente tira as férias todinha de uma vez, o resto do ano a gente vai ficar cansado. Eu concordo. Porém, se a gente tira as férias toda picadinha ali, a gente tem vários períodos para descansar ao longo do ano e aí não rola o absenteísmo. Adorei. Seguindo aqui, falando um pouquinho do local de trabalho, tem trechos interessantes que eu quero falar para vocês. Você trabalhará na Charité Universitätsmedizin Berlin, incluindo todos os escritórios externos e filiais. A Charité, se eu não me engano, tem 3 complexos em Berlim. E parece que um novo complexo que é vinculado com o Instituto do Coração, não sei bem dizer, posso deixar aqui o site, inclusive onde eu obtive essa informação na época que eu me interessei, né, pro Instituto de Cardiologia de lá e tudo mais. E é um projeto muito novo, né, é um complexo bem recente.
Então, ainda que a gente comece em um complexo, se a Charité sentir necessidade de movimentar os funcionários, a gente pode ir para outro complexo. Isso também acontece aqui no Brasil, principalmente com setores, né? Às vezes a gente começa num setor e a gente acaba rodando, ainda que a gente seja fixo de um setor, a gente acaba rodando ali 1000 setores. Isso é bom para o nosso aprendizado. Eu confesso para vocês, quando eu comecei de fato a trabalhar intra-hospitalar, eu adorava ter essa possibilidade de rodar, conhecer vários setores diferentes e me aprimorar enquanto profissional. Mas depois de um tempo eu queria ter uma casinha para chamar de minha, conseguir instituir protocolos, ter aquele vínculo com a equipe, né? Porque rola, né? Uma panelinha, a gente sabe. Então eu queria ter uma panelinha para chamar de minha, mas isso aconteceu por um tempo e depois eu fiquei rodando porque a enfermagem, infelizmente, é escassa no mundo todo. A diferença é que na Europa eles contratam a gente e aqui no Brasil a gente tem que ralar e muito para conseguir uma vaguinha de emprego. Voltando aqui, durante o período de experiência, o vínculo empregatício pode ser rescindido com aviso prévio de 2 semanas até o final do mês. E esse trecho aqui é importante porque eu sempre recebo algumas perguntas. Fabi, quando você voltou para o Brasil, você quebrou o vínculo com outro empregador, você teve que pagar multa por isso? Não, gente, não tive que pagar multa, como vocês podem observar. Esse contrato é muito parecido com o do meu empregador anterior, não especifica multa, não especifica quebra de vínculo. Então, durante esse período de experiência, pode ser que eu não atenda a necessidade da Charité e tenha que voltar para o Brasil, né? Eles olhem para mim e falam, olha, você não é o candidato que a gente esperava. Pode acontecer, pode acontecer. Assim como no período de experiência eu veja que não é o que eu queria pra mim, é o que eu quero muito pra mim, mas vai que, né, gente? É aquilo de estar com a mente aberta e não apostar todas as fichas num cavalo só, desculpem a comparação. Mas é a verdade, né? A gente tem que estar ali aberto para todas as possibilidades e estar preparados para um não, para um sim. Temos que manter o pé no chão, principalmente. E, gente, sim, existem algumas empresas que fazem esse vínculo de... É uma empresa que ela já vem meio bolada desde o início do processo, né? Aí o candidato chega lá na Alemanha, ele não pode quebrar esse vínculo nem no período de experiência ou até aquela data estipulada pelo empregador, porque senão ele vai ter que pagar uma multa. Acredita? Mas no caso do meu antigo empregador e também aqui da Charité, não tem nada em contrato. Pelo menos nada nesse primeiro contrato aqui, tá, gente? O funcionário está classificado no grupo salarial P6. Vou colocar aqui de novo a tabelinha para vocês observarem onde que é essa minha classificação. E quando eu vou ganhar inicialmente, gente, eu falo inicialmente porque... Lembra que a gente tem que trabalhar feriado, sábado, domingo, fazer horas extras, caso necessário? Os feriados, horas extras, e eu acho que trabalhar também quando a gente é solicitado e a gente esteja da nossa folga, tudo isso entra como adicional. E isso só vai acrescentando valor ao nosso salário. Então a gente dá entrada com um salário, mas esse não é o salário final que a gente vai ganhar. Coleguinha aí agora, né? Eu também quase surtei quando eu vi o meu salário final do meu antigo empregador, foi muito bom. Por isso que eu falo que dá pra gente sobreviver lá com o salário que a gente ganha, dá pra gente ajudar a nossa família, dá pra gente fazer um pezinho de meia, dá pra gente juntar ali, investir o nosso dinheirinho, porque aqui no Brasil o euro vale bastante. Vou pular aqui as partes que não são relevantes no meu ponto de vista nesse momento pra vocês e vou vir aqui direto pra uma parte que eu achei no mínimo peculiar. Aqui eles falam sobre invenções de funcionários. Aí eu fiquei rachando a minha cuca. Eu falei, gente, mas o que será? O que eu vou inventar, né? E aí, gente, pensa, a Charité, ela não é só uma instituição de saúde. A Charité também é uma empresa de ensino e pesquisa. E aí, imagine se você é da linha da pesquisa. Você tem essa possibilidade também de crescer nessa área lá de ensino e pesquisa. E aí você faz uma descoberta. Tem aqui no contrato também essa parte para que você seja beneficiado e para que, claro, a empresa não perca nada. Afinal de contas, você utilizou dos materiais, do local, da empresa. Então vamos ver o que eles falam. As invenções feitas pelo funcionário devem ser relatadas ao Hospital Charité para consideração de utilização. Caso o funcionário deseje exercer seu direito de publicar a invenção de acordo com as disposições estatutárias, o funcionário deverá compartilhar os rendimentos das invenções que forem reivindicadas. Mais que justo. Com relação ao exame médico, já compartilhei com vocês sobre a importância da gente ir fazendo os exames preventivos ao longo do nosso processo, porque lá existe um sério problema com os preventivos, né? Porque tem critérios de idade, porque tem que ir em tal médico, depois tem que solicitar tal coisa, é um pé no saco. E aí a gente faz todos os exames antes de ir, alguns exames a gente precisa levar para nível de comparação mesmo, né, para eles ver que a gente saiu do Brasil com a saúde em bom estado. Inclusive eu pedi acho que até um relatório médico quando eu fiz meus exames finais. Mas olha que importante o que o contrato diz.
O contrato de trabalho está sujeito à condição resolutiva de um exame médico. Ou seja, se esse exame revelar que o funcionário não está apto para o trabalho em termos de saúde, o vínculo empregatício termina 2 semanas após a notificação do resultado do exame pelo anúncio do empregador. Tá vendo, gente? Então, assim, por isso que é importante a gente ir fazendo os exames ao longo do nosso processo. É difícil porque a nossa bolsa é pouquinha, né? O funcionário concorda em ser examinado pelo médico da empresa do empregador. Então, esse exame médico, ele é admissional, não tem como. E um ponto importante aqui, que ele fala que o exame sempre deve ser realizado antes do início do vínculo empregatício, mas às vezes isso não acontece, porque a gente chega lá, tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para resolver, que pode sim passar 1 semana, 2, até 3, para a gente conseguir fazer esse exame admissional. Pelo menos foi na minha primeira experiência. Quando eu chegar nessa parte da minha próxima experiência, eu compartilho com vocês. Das disposições finais, isso é muito, muito importante. Porque vocês lembram que no início lá do meu processo com a Charité, tudo estava sendo meio que um acordo verbal? Pois é, gente. Isso de ficar só de boca não é válido, nem perante a lei, nem perante a órgão alemão nenhum. Por isso que a gente precisa de ter tudo ali preto no branco, assinado e carimbado. Então aqui ele fala, não há acordos verbais de garantia. Todas as emendas ou adições a este contrato devem ser feitas por escrito para entrar em vigor. E tanto por isso que lá no finalzinho, ó, a gente pode observar que ele está datado com o carimbo do nosso empregador, que eu deixei omisso aqui, lógico, por razões óbvias, novamente, né? Datado e assinado por mim também. Depois isso, tipo, eles mandam assinado, eu assino, mando novamente para eles. E esse trâmite de receber, de enviar, tem que ser assim. A gente recebe por e-mail, imprime, assina, escaneia para poder mandar para eles. Não pode ser assinatura digital, tá? Porque eles são muito, muito exigentes com relação à proteção de dados. Então, gente, esse é o primeiro contrato que a gente recebeu e, como eu disse, a informação que nós tivemos referente a ele é que ele será usado apenas para nós anexarmos a outras documentações e dar entrada no nosso visto de trabalho junto ao consulado, que já está pré-aprovado, como eu disse naquele vídeo sobre estar estagnada. E aí, gente, foi esclarecedor para vocês? Tem mais alguma dúvida? Se tiver, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer, como sempre, de responder a todos vocês. E não esquece de deixar um curtir para mim, de se inscrever no canal se não for inscrito e ativar o sininho de notificação para ficar por dentro do que eu posto aqui no canal semanalmente. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!